Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 8 de junho de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. E os mercados hoje operam com variações modestas, com os yields dos treasuries em baixa e alta moderada dos índices de moedas, principalmente do dólar, enquanto os investidores avaliam os impactos do ressurgimento da inflação sobre a política monetária no mundo. Os índices futuros dos Estados Unidos têm leves baixas, na verdade virou agora até para alta, com as ações perto das máximas históricas e bolsas europeias mostrando altas discretas. Os dados de inflação dos Estados Unidos na quinta-feira podem oferecer pistas aí sobre até que ponto o Fed pode adiar uma redução gradual do estímulo. No petróleo estende aí a segunda perda consecutiva aí, com esse rally perdendo força e após o barril atingir o maior nível desde 2018. Cobre e outros metais sobem em Londres. As commodities agrícolas também avançam, enquanto o minério de ferro reage em Singapura e volta a superar os $200 por tonelada, dando a sustentação às mineradoras. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em queda de 0,19%. Hong Kong também fechou o dia em queda de 0,02%. E Xangai, na mesma linha, fechou o dia em queda de 0,54%. Londres, nesse momento, sobe 0,24%. Paris, nesse momento, também sobe 0,21%. E Frankfurt, nesse momento, também sobe 0,06%. Nas Américas, os futuros de Dow Jones têm uma ligeira queda de 0,06%. Os futuros de S&P 500 têm uma ligeira alta de 0,12% e os futuros de Nasdaq também seguem em alta de 0,39% agora pela manhã. Na agenda hoje nós temos as vendas no varejo aqui no Brasil, referentes a abril às 9 horas da manhã. Também temos a balança comercial lá nos Estados Unidos, referentes a abril às 9h30 da manhã. Também temos a oferta de emprego, de criação de emprego e vagas lá nos Estados Unidos, chamada JOLTS, às 11 horas da manhã. Por último, tem os dados de inflação lá na China, na madrugada de hoje, às 10h30, na verdade. Destaque internacional, nos Estados Unidos, o Joe Biden terá mais uma conversa hoje com negociadores republicanos sobre o pacote de infraestrutura antes de embarcar para a viagem de uma semana pela Europa. Mas a falta de acordo até então faz os democratas considerarem o avanço do projeto pelo Reconciliation, ou seja, um outro mecanismo que visa modificar algumas estruturas e votações ali dentro da Câmara, que não precisa de adesão partidária por parte dos republicanos. E ainda assim precisam combinar com Joe Manchin, um senador democrata moderado que resiste ao avanço unilateral sem consideração dos republicanos na matéria. E a Casa Branca deve soltar hoje o relatório com recomendações e ações para evitar problemas de cadeias de suprimentos em produtos, desde medicamentos e chips de computador no curto prazo de maneira mais estrutural, como parte das ações imediatas aí. O país pode iniciar uma investigação para determinar se a importação de ímãs majoritariamente extraídos de terras raras da China prejudica a segurança nacional. Ainda falando lá de fora, os investidores na Europa repercutem a divulgação de dados revisados sobre o PIB na zona do euro e dados sobre emprego relativos ao primeiro trimestre. O emprego na zona do euro teve queda de 1,8% no primeiro trimestre, na comparação anual, frente à projeção de economistas que era de queda de 2,1%, e ao patamar anterior também que era de queda de quase 2%. O PIB recuou aí nesse mesmo período 1,3% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, frente à projeção que era de queda de 1,8%, ou seja, recuou menos. E ao patamar anterior também que era também de 1,8%. Já na Alemanha, o índice de pressão econômica medido pelo ZIL decepcionou as expectativas, indo de 79,8 pontos ante a projeção de 86 pontos. A produção industrial de abril do país também veio abaixo do esperado, em baixa de 1% aí, ante a alta esperada de 0,5%. Destaque local: no Brasil, o governo deve estender o auxílio emergencial por mais 2 meses, até setembro, sobre o custo total de 18 bilhões de reais, dos quais algo entre 11 e 12 bilhões de reais serão financiados via crédito extraordinário, e o restante pela sobra dos 44 bilhões de reais já aprovados para o programa meses atrás. A ideia, como já especulado, é fazer uma ponte até a vacinação acelerar e o governo apresentar uma mudança permanente no Bolsa Família via medida provisória. O valor médio
da parcela do benefício não será alterado. Cabe ressaltar que, ao que tudo indica, o governo não deve usar os 7 bilhões de reais das sobras orçamentárias do Bolsa Família para financiar o programa de auxílio, algo cogitado em Brasília, mas que gerava insegurança jurídica por parte dos técnicos do governo. Além disso, o novo refis, trabalhado pelo Congresso, deve incluir aí dívidas anteriores à pandemia e permitir o aproveitamento pelas empresas do prejuízo fiscal como crédito para bater os valores a pagar de impostos acumulados em anos anteriores. Haverá também a facilitação de negociações entre governo e devedores na transição tributária. As empresas terão desconto aí de 70% do total da dívida nessa modalidade e de até 100% em multas e até 70% em juros e encargos. Uma molezinha, né? Então por hoje é só, bom dia, um abraço e bons negócios.